Obrigado, Alan. Thank you. Então, gente, como eu estava falando, né? Os verbos, quando a gente acrescenta ER e OR, ele vira o praticante da ação, tá? Então, vou voltar aqui para o nosso o Simple Present, que a gente estava vendo. Só preciso abrir aqui. Beleza. Então, Jesse plays tennis, né? Como vocês podem ver aqui na segunda frase, esse plays é porque os verbos para ele, ela ou isto, ele ganha um Szinho, tá? Mas ele é conjugado normalmente como se fosse tipo, né, no presente, né, no infinitivo presente. Então vamos lá. Jesse plays tennis. Aqui na terceira frase, também o verbo ganha S, ó. He leaves the job at 5 p.m. O verbo sair é leave. Como é um he aqui, é uma pessoa, terceira pessoa, né? Um homem, ele vai ganhar o S. He lives. Se fosse ela, she lives. Ou se não fosse o nome da pessoa, né? Ricardo, Alexandre, né? Fernanda. Os verbos eles vão ganhar S. Então, toda vez que eu for falar algum hábito de alguém, ou um meu hábito, ou algo cotidiano, algo que eu faço normalmente no dia a dia, eu vou usar o sujeito e o verbo, né, no presente, sem o to, ok? Não precisa colocar o to, não precisa ser no infinitivo. E o complemento, que é o restante da frase, né? Mas só se. Professor, Oi? o it, se colocasse o it, como é que ficaria? Então, no caso, eu posso dizer assim: a máquina funciona a manhã toda. Entendeu? Se eu quiser. Por quê? Porque a máquina é, é uma coisa, não é uma pessoa, né? Então, eu estou usando aqui é uma máquina, mas pode ser um cachorro, pode ser uma coisa ou animal, né? O it é é, é o pronome que representa coisas ou animais, né? Então aqui eu posso falar a máquina funciona a manhã toda. Eu posso colocar the machine, né? The machine, a máquina, mas eu vou identificar essa máquina com o pronome que é it. Não preciso falar machine. It works. It works, né? Esse Hum. works é funcionar. É o verbo funcionar. Ah, professor, mas o work não é trabalho, não? Como substantivo. Então, em inglês, a gente tem uma palavra que ela tem vários significados. Vocês já perceberam isso, né? Por quê? Porque o inglês ele tem muito menos palavras que no português. O português tem muito mais palavras do que o inglês. Então a gente sente esse fala, então, em inglês é muito difícil porque uma palavra tem vários significados e como é que eu vou saber e tal e tal. Primeiro, a gente precisa saber o contexto. Se eu estou falando sobre verbo, work vai ser funcionar. Se eu estou falando sobre trabalho, que não é verbo, é a palavra trabalho, é um substantivo, aí vai ser work, né? Então aqui, respondendo, desculpa, respondendo a pergunta de Vitor, como é que ficaria com it, né? It, uma coisa, um animal, nesse caso aqui é uma coisa, a máquina, né? Que foi o exemplo que eu estou dando. A máquina funciona a manhã toda. Ela está ali funcionando a manhã toda.
depois, no meio do almoço, para e começa de tarde novamente. Mas eu só quero dizer que ela funciona a manhã toda. It works all morning. Né? Funciona all morning. Eu usei o it aqui porque em algum outro momento na conversa eu falei machine, tá? Então não preciso repetir a palavra machine para dizer que ela funciona. Eu falo it porque é o pronome que se refere à máquina. Então, it works all morning. Esse exemplo ficou difícil, gente? Eu acho que não, né? Porque assim, tô só falando. Funciona a manhã toda. A máquina funciona a manhã toda. Então, eu uso it. Né? Ah, mas aqui na minha vizinha tem um cachorro que late o dia todo. Né? Eu posso falar the dog barks, que é o verbo latir, bark. Eu vou escrever aqui. Mas eu tô falando sobre o cachorro, aí eu quero dizer, eu já tinha falado sobre o cachorro, mas eu quero dizer que ele late o dia todo. Eu vou usar it barks all day. It barks all day. Então, eu tô usando o it aí, tá? Então, vamos aqui, voltando aqui. Para o slide. Vamos lá. Então, he leaves the job, ou seja, ele sai do trabalho, né? He lives. Então, aqui, todas essas frases são frases de hábitos, do cotidiano, né? A última frase, they always go to the farm, né? They always go to the farm. Aqui eu acrescentei um advérbio de tempo, né? De frequência, que o Vitor tinha usado every day, né? Naquele exemplo dele. Aqui eu estou usando always, que é sempre, né? Professor, Aquele que ele usou é um advérbio de. Oi. se eu colocar um R no final de farmer, ficaria farmer. Aí seria fazendeiro, no caso, né? Seria fazendeiro. Exatamente, farmer. Muito bem. They always go to the farm, né? Eu vou. Interessante que eu tinha falado, importante você ter pontuado isso, porque o farm ele não é um verbo, né? Mas se eu também pegar um substantivo e acrescentar o R, o OR no final, ele também vira o praticante da ação. Ele não é tão comum, né? Porque farm realmente foi uma palavra certeira que você fez agora. Mas o farmer eu ainda acredito, eu não estou lembrado nesse exato momento, mas eu acredito que o verbo to farm seria o ato de você cuidar de uma fazenda, né? Então, possa ser que também que existe, eu não tô lembrado agora, mas deve ser também. Se farmer, ele vira o praticante da ação, ele também pode vir do verbo, se existir, ou do substantivo, que é nesse caso aqui. Bom, gente, aqui é a premissa básica de qualquer coisa no simple present, ou seja, está dizendo, é presente simples. É o que eu quero apenas dizer algo normal. Tudo de inglês que eu falo é no presente simples. Assim, a grande maioria, por exemplo, se eu falo eu quero estudar, né? I want to study. Ou seja, é um presente simples. Eu quero estudar. Sujeito, verbo, complemento. Sempre é isso. Oi. Quem vai falar? Não, não, não. Eu só. É porque eu fico Beleza. ligando e desligando. Beleza. Além disso, gente, além de falar sobre né, diariamente, para falar o que acontece diariamente, sobre hábito e tal, ele também, como eu tenho falado, é
algo que seja uma verdade universal, né? Uma verdade universal. Eu vou usar o simple present. Contudo, a ideia de ser verdadeiro era para quem está falando a sentença, tá? É só para quem está falando. Essa verdade universal é para quem está falando. Né? Sem necessariamente ele estar correto ou não. Normalmente são feitas generalizações sobre pessoas ou coisas, né? As pessoas generalizam, mas não é esse caso aqui. Vamos lá. We live in Brazil. Serve para todo mundo aqui, né? We live in Brazil. É um fato. Cats like milk. Cats like milk. Ou seja, é uma verdade universal. Professor, eu tenho uma dúvida. In Brazil. Oi. Sim. I have one dog. Yes. Cats são gatos, então os gatos podem ser it, não é? Ou é it ou é they? Não, aí nesse day. They. Tá? Ah, por isso que o like não tem o S. Né? Exatamente. Perfeito. É muito importante saber disso porque o it é um pronome no singular. Ele só vai servir para animais e coisas no singular. Aí o verbo fica normal, fica like. Se eu fosse tirar o cats e colocar um pronome, né? Aqueles pronomes que a gente precisa saber, vou colocar they. Então, é muito importante que vocês, durante toda essa caminhada de estudo aí até o 4º ano, é muito importante saber conjugar os pronomes. Eu, I, you, você, he, she, it, ele, ela, isso, né? We, nós. You, vocês, que you tem 2 vezes, o singular e o plural. E they, que são eles ou elas. Então, precisa saber, isso é o básico do básico, do básico, do básico, do básico, do básico. Então, tem que saber isso aí para poder, inclusive, começar a formar as palavras, né? Então, como você falou e pontuou corretamente, viu? Exatamente, eu posso colocar they aqui, por isso que fica like. Tudo bem, very good. In Brazil, the banks open at 11 a.m. É um fato, né? In Brazil, the banks open, né? Esse open aqui, ele é o verbo abrir, mas também ele é o adjetivo aberto. Mas nesse caso aqui, ele não funciona como adjetivo, ele funciona como verbo. Então veja que em inglês é muito disso. Você pega uma palavra, ela serve para várias coisas, mas o que importa é o contexto. Sobre o que eu estou falando? Primeira coisa, eu não posso generalizar a palavra, né? Muito comum a gente generalizar a palavra na tradução. Aí fica totalmente sem sentido, fica totalmente fora de muita gente que traduz inglês bem ao pé da letra, não tem problema. Contando que você tenha o conhecimento, que é importante você saber traduzir para o contexto correto, né? Então, open aqui. Ah, então, professor, eu sempre vejo nas plaquinhas assim, open, closed, né? Aberto e fechado. Então, são adjetivos, né? É um estado. Mas nesse caso aqui, ele tá, o open aqui, que ele tá como apenas verbo, abrem, né? Olha que interessante essa daqui, essa última. Water boils at 100 degrees. É uma verdade universal, né? Water é uma coisa, não é uma pessoa. Então, e water aqui, ele é... Não existe águas, né? Água é uma só. Então, ela está no singular, é uma coisa, né? E o verbo boils, que é o verbo ferver, para ganhar um S, porque é aquela regrinha, né? Para he, she, it, no singular, terceira pessoa, a gente acrescenta o S. Então é isso que a gente passa, tem gente que passa a vida toda tentando aprender esse pequeno detalhezinho e não consegue aprender porque fica traduzindo demais, generalizando os significados que não precisa. Cada contexto tem o seu significado e cada coisa tem, né, devidamente ali. Então, water boils, né, água ferve, segue esse esquema aí da regra de sujeito em terceira pessoa do singular, o verbo ganha S.
Em um terceiro caso, podemos utilizar o simple present para falar de um futuro próximo e que há um horário fixado, ou seja, geralmente para transportes públicos ou eventos que já estão agendados. Vixe, professor, agora como eu estou falando de presente, mas eu posso expressar futuro? Pode. Eu não sei se vocês lembram, mas quando vocês estavam estudando present continuous, aquele com ing, né? Eu também posso usar o ing para futuro, mas vamos focar aqui, ó. O simple present para falar de um futuro muito próximo e que há um horário fixado, geralmente para transportes públicos ou eventos que já estão agendados. Vamos dizer, a nossa aula. A nossa aula começa às 9 horas da segunda-feira. Então, eu vou usar o simple present. Our class starts at 9 o'clock. Our, nosso, né? O pronome possessivo. Our class, aula. Our class starts, o verbo começar, né? Começa at 9 o'clock. Então, eu expliquei algo, né? Para um futuro próximo que está agendado. Por exemplo, my parents arrived this afternoon. Gente, cuidado com os falsos cognatos, né? O parents aqui, ele não é parentes, não. Parents em inglês é os pais, pai e mãe. Então é bem comum as pessoas confundirem, né? Quem sabe como é parentes em inglês? Aquele primo, tio. Brother, primo. Ó, brother é irmão, né? Aí a gente tá falando de uma pessoa da nossa família, né? Específica, brother, mas parente. Ah, meu parente, os meus parentes que moram ali na outra cidade. A gente vai dizer relatives, como se fosse relativos, né? Em inglês. Relatives. Então, esses são os parentes em inglês. My relatives live in Mossoró too, né? Os meus parentes moram em Mossoró também. Os meus pais, né? Não, desculpa, eu me bolei aqui. My relatives live in Mossoró, ou seja, meus familiares, né? Meus parentes moram em Mossoró. Parents, que é pais em inglês, tá? The train leaves tonight at 7 p.m. The party starts at 9 p.m. A mesma coisa que eu usei para nossa aula. Our class starts at 9 p.m. Professor, My flight. PM Yes. é pós-meridian. O senhor disse que a nossa aula começava pós meio-dia, então. Mas é AM. Não. AM, exatamente. É porque assim, eu só queria dizer até o 9, né? A frase. Mas como você falou, AM, anti-meridian, né? And PM após o meio-dia, né? My flight departs at 10:45. Poderia ter aqui realmente AM ou PM, porque eu esqueci de colocar aqui nessa última frase, né? Que o meu voo sai às 19h45. Às 10h45. Pode ser da manhã, pode ser da noite. Mas o foco aqui é para vocês entenderem a questão de como usar o presente simples, né? Eu posso usar para verdades universais, para coisas do cotidiano, coisas habituais que eu faço normalmente, né? E para coisas que já estão marcadas. Oi. Aquele My Fly, esse daí é tipo meu voo. Voar é fly. Aí no caso o senhor substituiu Y e colocou IGHT, ou isso daí é um verbo irregular? Aqui é aqui ele não é um verbo, ele não está como o verbo voar, ele está como voo, tá? O verbo nessa frase é depart, que é sair, partir, entende? Conseguiu entender? Ok, consegui. Aqui o flight, ele é um substantivo, voo. Agora, se eu quero falar que o avião voa, aí eu vou falar flies.
Fly é o verbo voar no geral. Mas como avião é uma coisa, eu não vou falar fly, eu vou falar flies. Ganha, né? Ganha o S, né? Contudo, a gente vai falar bem especificadozinho dos verbos ainda, né? Por exemplo, alguns verbos que terminam com Y, vocês sabem que ele mudam, né? Ele fica IES. Então, são essas pequenas besteirinhas que às vezes tiram os alunos da paciência, mas uma vez que você entende, você aprende para sempre. Toda vez que você lê ela, toda vez que você vê em texto, você não vai ter dificuldade. É só mesmo uma questão de focar. Então, aqui, my flight departs, o verbo está no depart. Mas é interessante que as palavras no inglês, elas dão origem a outras. Por exemplo, o verbo flight, o substantivo flight aqui, Vitor, e os demais. Flight é a palavra voo, é um substantivo, né? Voo. Flight. Acontece que ele vem de fly realmente, porque tem esse F, um L ali no começo da palavra, né, na escrita. Então as palavras elas dão origem a outras. É muito comum, né, que, por exemplo, quando estava aprendendo, eu olhava, caramba, isso tem a ver com aquilo, porque a palavra parece muito, lembra muito, mas você tem significado diferente, a escrita muda, mas tem alguma coisa a ver com aquela outra palavra que eu sei. Exatamente, provavelmente ela vai ter, né, alguma coisa, ela vai mudar a classe de palavra dela, né, como também muda a forma de escrever, mas é muito importante vocês terem essa sensibilidade de entender que palavras elas dão origem a outras palavras. E isso que é legal da língua, né? Você vai, caramba, eu consigo a partir de uma palavra eu consigo aprender várias, né? Imagine aí, toda vez que você colocar um ER ou um OR após os verbos, o quanto de vocabulário você não vai ganhar a partir de agora, sabendo como dizer o que é cada coisa. Se eu sei o verbo, eu vou saber como dizer em inglês o praticante da ação, né? Como aqueles que eu dei. E para muitas outras coisas, você pode, nesse caso aqui, exatamente, por conta do verbo fly, se originou o substantivo flight, que é voo. Então eu tenho fly, voar, flight, voo. Independente de qual dos sentidos acima desejado expressar, a formação do simple present ocorrerá em frases afirmativas, negativas e interrogativas. Lembrando, eu estou buscando aqui, gente, eu sei que vocês já viram muita coisa nas outras aulas com com outro professor, mas esse review aqui, essa revisão é para reativar esse conhecimento que você já tem previamente, né? É para você começar realmente a rever como que funciona, porque imagina, a gente fala português 24 horas por dia. A gente está num contexto, na nossa língua materna, 24 horas por dia. Então, o inglês fica ali esquecido, né? Então, esse primeiro momento que a gente está tendo hoje é para ir reativando essas memórias, né, da língua, né? Então, hoje eu escolhi o Simple Present justamente porque ele é simples. Ele é Simple Present porque justamente ele é o básico, né? Ele é ali o começo de tudo. Não adianta você dizer que sabe ler inglês. Você pode ler palavras isoladas, você pode ler algumas frases porque você já traduziu no Google Tradutor, porque alguém já lhe falou. Mas se você não consegue aplicar essa regra de entender que toda frase ela tem uma estrutura e uma regra, né? Uma regra gramatical, você não pode dizer que sabe ler inglês ainda. Mas uma vez que você sabe que eu sei que eu tenho um sujeito, eu sei que eu tenho um verbo, eu sei que eu tenho um complemento, né? Eu já posso me considerar que eu consigo ler qualquer frase em inglês. Eu posso não conhecer o que está escrito, que eu, enfim, vocabulário eu não conheço muito ainda, os verbos também eu não conheço, mas eu sei que existe uma estrutura ali. Mas se você vê uma frase onde a pessoa está dizendo que ela faz coisas normais do dia a dia, uma verdade universal, ou coisas do hábito, ou coisas que você repete essas ações no dia a dia, eu sei que é um simple present.
né? I watch TV at night. Por exemplo, I watch, né, o verbo assistir, I watch BBB. BBB. Eu assisto. I watch BBB. Ou Me BBB, né? too, professor. Ou seja, eu assisto. É um fato, é uma coisa minha, é uma verdade, é uma coisa diária, né? Então, inclusive, eu peguei o Google Play só para ficar assistindo. Se eu perder, eu vou lá, ligo e assisto, porque eu gosto, é uma coisa que tá ali. Dia a dia, eu toco, do mesmo jeito que eu toco guitarra, I play the guitar, I watch BBB, I listen to music, olha só, I listen to music on Spotify or YouTube. Então, tem qualquer coisa que eu queira explicar, qualquer coisa. Eu tava explicando, eu ensino inglês à minha avó tem 82 anos. E eu disse, vovó, olha, tal, ela, vale, eu pensando que aquela ruma de letra, eu pensando que era, não, é só fazer isso. Então, se vocês prestarem atenção, o inglês é uma língua quadrada, 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 quadrada. Isso não quer dizer que ela seja tão fácil, mas em comparação à gramática do português, que a gente tem que estar conjugando muitos verbos, né? Considera-se, inclusive, por isso que o português é considerado uma língua muito rica, que de fato é muito rica, porque tem muito. Eu adoro português, é minha língua materna, é minha primeira língua. Eu amo português, eu tento aprender o máximo português. Mas quando eu começo a olhar assim de cima o inglês, eu vejo que ele é muito quadradinho. Eu só vou só colocando as palavrinhas ali, ó, e eu formo uma frase rapidinho, tá? Então, quando eu quiser expressar qualquer coisa que eu faça, eu vou usar o simple present. Isso na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Então, a gente viu aqui na afirmativa, deixa eu ver. Beleza. A afirmativa é muito fácil. Inclusive, os próximos slides é sobre a afirmativa, mas quem poderia me dizer que seria para dizer na negativa, o que é que eu faço? Para eu dizer que eu não alguma coisa. Not. Acrescenta a negação. Aí vai ter outras regras caso o verbo mude, aí a pessoa muda, coloca o does not, do not. Aí tem essa que eu não sei explicar, mas eu sei que coloca o not. Professor, Coloca o not. Sim, quem mais? seria I not playing the soccer? Aí o I'm not playing the soccer, I'm not playing soccer é um presente contínuo porque você está usando o verbo to be, né? Eu estou jogando, eu não estou jogando Não, professor, futebol agora. I not play soccer. I not play soccer. Entendi. I not play soccer, né? Professor, a pronúncia Isso. de not é not, não? Not. Not. I not. Só que o seguinte, gente. O not, ele faz parte do not. Beleza? Então, eu não posso colocar o not sozinho na frase para negativa. Eu preciso colocar o do. Entendi, Tá? entendi. Então, I do not. Ou I pode do usar not don't também, né, play. professor? Exatamente. Aí você vai contrair. Você vai colocar don't. Então, professor, se eu falar assim, I do not play soccer, tá errado? Não, jamais. Só que, no inglês, tanto escrito como no falado, as pessoas, elas contraem, ela fala don't. Porque é como se fosse quanto menos palavra, melhor, né? Então, I don't play soccer. O does not, como o Vitor falou lá, que também, aí vai ser para he, she, it, né? I don't play soccer. She doesn't ou does not play soccer, né? Você vai usar ali a mesma regrinha, só que ao invés de do, é does. Muito bem. Então é exatamente isso aí, pessoal. I don't. Essa é negativa para qualquer simple present. Então, se eu falo I watch BBB, afirmativa. I don't watch BBB, negativa, né? E assim por diante. Tem interrogativa,
né? Que o verbozinho ele muda e tal, a gente vai ver isso mais para frente. Mas eu queria muito que hoje vocês saíssem da aula sabendo isso aí. Eu preciso, para falar qualquer coisa em inglês. Você vê que eu não entrei aqui em muita teoria, muito básico a teoria aqui, gramática e tal. Mas o que eu preciso que vocês relembrem isso, se vocês não tiverem aprendido ainda nas outras aulas que já tiveram, porque realmente a pessoa esquece, tá, gente? Inglês é uma coisa realmente que precisa trabalhar muito com a memória. Aí, eu sou muito ruim de memória e tal. Não tem problema. O importante é que você fique exercitando o máximo que possível. E outra coisa, gente, evitem o mito de que para aprender inglês eu preciso estudar muito. Não, não é isso. Você não precisa estudar muito. Você não precisa sentar no computador e passar 2 horas vendo os verbos no passado. Você não precisa. Ao invés de você sentar e passar 2 horas estudando, baixa o Duolingo, aquele aplicativozinho do celular, que é muito legal, eu gosto muito dele, eu acho que é um dos poucos aplicativos, mesmo sendo professor de inglês, gente, eu estudo inglês, eu coloco o Duolingo no meu celular e fico estudando, entendeu? Ao invés de você passar 2 horas ali tentando memorizar, ficar traduzindo coisas, não. Faça o que eu estou dizendo. Vá por mim. Separe aí 5 minutos diariamente num aplicativo ou no YouTube. Procura uma coisa que você tem dúvida para saber. Tem milhares de videoaulas. Eu vou deixar também alguns vídeos no decorrer da semana, né? Para vocês ir tendo conhecimento. E ao invés de passar 1 hora, sei lá, 2 horas, meia hora, 5 minutos a 10 minutos por dia, você pode praticar um pouquinho de inglês que você vai pegando fluência aos poucos, tá? Um dia eu quero praticar o listening, então eu vou ouvir só coisas em inglês, né? Eu quero falar, então você vai lá, escreve as frases, fale, grave sua voz, tá? É muito importante você gravar sua voz e já ir tentando entender, porque quando a gente fala em inglês, our voice starts being more nasal. Ou seja, nossa voz começa a ficar um pouco mais nasal quando a gente fala inglês. Você percebeu, quando a gente fala inglês, nossa voz muda. O tom também e tal, porque mexe com outras musculaturas, então já tem a ver com outras coisas também. Mas o importante é que vocês saiam hoje dessa aula, pelo menos essa primeira parte, desse review, é que para eu expressar o simple present, eu preciso apenas saber do sujeito, né? I, you, he, she, it, we, you, they. Eu preciso conjugar esses pronomes, que é o básico, 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 básico do básico. Daí eu tenho os verbos, né? Esses verbos mais comuns: study, play, fly, watch, listen, speak, write, vários outros esses verbos mais comuns, né? Vai trabalhando essas frases na sua mente, vai falando sozinho mesmo na sua mente. Eu quero, vou tentar formar 5 frases aqui de coisas que eu faço no meu dia a dia. Então, I watch TV, I play video game. Gente, eu tô dizendo assim, um básico, tá? Não é que vocês façam isso, cada um faz o seu. Tem gente que fala muito assim, I sleep very much. Né? Tem gente que diz que dorme muito. É um hábito, coloca lá, I sleep. I play the guitar, I watch TV, I surf on the internet. Né? Eu navego pela internet. Professor, não é surfar mesmo? É surf, tá? O que mais? Então tem muita coisa que você pode montar. Então, gente, muita pessoa fala assim, eu não sei falar inglês, eu não entendo nada de inglês. Calma, peraí. Você não pode criar esse autobloqueio sem antes tentar. Então, você sabe falar inglês. Você não pode ser fluente, que é outra coisa também. Então, então quer dizer que eu sei falar inglês. Sabe, se você consegue falar qualquer coisa em inglês, você sabe falar inglês. Você não pode ser fluente. Então é por essas coisas que a gente vê que o inglês não é tão difícil assim como a gente imagina. Professor? Yes? A minha... Como é que eu posso dizer? Eu fico muito desorientada quando alguém começa a falar inglês, porque tipo, ela fala muito rápido. Daí eu não consigo entender Processar, ela, processar. Ou até mesmo filme e tal. Aí é por isso que eu tenho muito
muito problema em relação a isso. Aí, à medida que eu vou estudando, que eu vou entendendo mais essas pessoas. Pois eu vou dizer um negócio aqui pra você bem bacana. Não se cobre tanto, tá? Como é seu nome? What's your name? My name is Jamile. Jamile, não se cobre tanto, tá? Porque é super normal, como eu falei. O inglês tem fonemas diferentes, tem sons diferentes, não tem nada parecido com o português, né? Então, é muito. O nosso cérebro ele precisa ser trabalhado, né? Tudo é um processo. Então, nosso cérebro é como uma esponja. Então, quanto mais a gente se expõe a ele, por mais que a gente não entenda de imediato, aos poucos vai começando a fazer sentido, porque você vai começar a forçar mesmo ali o seu ouvido a entender essas pessoas. Por quê, gente? Por que a gente acha que as pessoas falam rápido? Porque ninguém fala desse jeito como é escrito nos livros. Ninguém fala separado. Fala é tudo junto. Então as palavras se conectam. Então, realmente a gente sente essa coisa de que a pessoa está falando rápido. Mas, na verdade, ela está falando normalmente, né? Porque as palavras são rápidas, né? Então, aí a gente precisa ter esse contato, né? Quase que diário, praticamente diário. Se você realmente um dia quer falar inglês, quer poder dar palestra, quer poder ir para um seminário e conseguir apresentar inglês, se você um dia quer trabalhar com, né, num emprego que provavelmente vai ter inglês, você vai ter que se comunicar nesse idioma, aí quanto mais você se expor com série, com os podcasts, tem uns podcasts bem legal no Spotify e no YouTube também, tudo de graça, você pode entrar lá, clicar e ouvir, né? Eu vou durante, né, esse tempo que eu vou estar com vocês, vou trabalhar uns podcastzinhos, vou mandar os links, você vai baixar o que está escrito, vai ouvir ao mesmo tempo que você escuta, você vai relacionar o que você está ouvindo. Então é muito esse jogo, Jamile, de imersão no idioma, sabe? A gente já faz, a gente já fica nervoso porque não entende, já dá aquela ansiedade, a pessoa já fica, aí já começa. Eu já fui exatamente desse jeito. Mas quanto mais eu tava ali, não, peraí, calma. Não entendi? Não entendi, calma, paciência. Uma hora acontece. Professor, Yes. essa imersão seria um mar do inglês, né, professor? Adentrar mesmo na falação. Exatamente. É tipo assim, é você por dia tentar escolher. A gente tem 4 habilidades, pessoal. Geralmente, o de reading, o de ler, é o que mais a gente brasileiro consegue fazer primeiro, porque a gente relaciona muito a questão da tradução. O que a gente tem que entender é que o inglês ele não é uma extensão do português. Então, nem tudo que faz sentido em português aqui vai ser em inglês, né? Então, o inglês ele não é uma tradução do português e o português não é uma tradução do inglês. Cada língua é cada língua. O que a gente procura é um sentido para as coisas, né? Então eu sempre gosto de falar. A gente tem 5 minutos ainda, né, gente? Então eu vou aqui usar essas dicas bem bacana para vocês, porque a gente vai usar muito isso nas próximas aulas, né? A gente tem muito ainda que é super normal. A gente tem assim, dog, cachorro, house, casa. Automaticamente a gente quando vê uma palavra em inglês, quando a gente escuta uma palavra em português, viu, Jamila? Importante quando você for ouvir ver as pessoas falando inglês ali na série, alguém falando inglês com você, o pessoal também aí, ó, preste atenção. Quando você ouvir em inglês, a gente vai pensar em português para ver se entendeu o que a pessoa falou, aí trava tudo. Então, o cérebro ele não tem essa habilidade rápida de traduzir na mente, entender. Não. Quando a pessoa fala inglês comigo, hoje em dia, eu não penso em português em nenhum momento. A pessoa fala inglês comigo, eu não penso na tradução. Não penso. Por quê? Como assim, professor? Porque automatizou de uma forma, né? Automatizou de uma forma que eu não preciso mais traduzir nada na minha mente para poder entender o que a pessoa está falando.
E isso é um resultado de muito tempo exposto ao idioma, gente. Muito tempo ouvindo música. É porque música não é música é cantada, não é falar, mas ouvindo vendo filme e vendo entrevista do pessoal que eu gosto, dos atores que eu gosto. Oi, Vitor. Hi, Vitor. I have one question. Yes. When have CA? When have CA? What's CA? CA. O que é isso? CA é o Centro de Aprendizagem. É uma sigla que é um momento que o senhor disponibiliza um horário para a gente poder tirar dúvidas. Cara, tamo aí. Tamo aí. Essa semana eu vou ter que ir em Macau buscar os livros, porque eu estou sem os livros. Não tive tempo de, assim, eu moro em Mossoró, né? Então eu tenho que ir lá buscar esses livros. Então essa semana está sendo bem corrida, porque eu vou lá, de lá eu vou ter que ir a Natal, lá na reitoria do IF, resolver algumas coisas de documentos, e volto para cá, né? Então eu preciso que a gente organize nossos horários. Por exemplo, na segunda-feira da próxima semana, nossa próxima aula, eu já vou vir com os dias que a gente vai poder tentar, a gente vai organizar em conjunto, tá, gente? Então, é muito importante o líder da turma estar aqui na próxima aula, para a gente organizar as aulas para a gente repor, né? Os momentos síncronos que faltam, são quatro aulas que a gente tem que repor, né? E também tem os CA, né? Quando a gente pode ir junto, escolher um dia na semana, onde eu venho para cá falar só, dar várias dicas de inglês para vocês, porque na verdade eu vou ensinar vocês a aprender inglês, né? Como aprender, os caminhos que vocês podem pegar para poder aprender inglês, né? O mais forma possível. Então a gente vai fazer isso aí na próxima aula também, tá? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre. A gente vai continuar falando sobre o Simple Present, já acrescentando afirmativa, negativa, e também vamos entrar também, gente, nos verbos no passado, futuro, o continuous, o ing, tudo que vocês viram ali também, lá na última vez que vocês tiveram aula de inglês. Já vou ter acesso ao swap, e daí eu vou ter já organizado tudo mais tranquilo. Então, me desculpem se eu falei demais, se eu sou muito rápido, mas eu tenho tanta coisa para passar para vocês que eu estou muito empolgado, né? Eu sei que eu posso ajudar muito a vocês, principalmente porque eu também fui aluno de escola pública, estudei inglês sozinho, não paguei curso para fazer, né? Quando eu fui para o curso eu já era professor, então eu sei dos desafios, né, que todo mundo tem. E agora, com esses recursos que a gente tem tecnológicos, gente, é super possível, tá? Então, nos CAs, né, nos nossos encontros, né, do Centro de Aprendizagem, trabalhar podcast, videocasts, né, trabalhar música, songs and series, né, trabalhar com série, trabalhar com como a gente pode ver o inglês, né, no dia a dia, né? E durante nossas aulas aqui, né, a gente também vai falar sobre a questão da leitura, né? Como vocês podem aprender a ler de uma forma mais rápido, né? Para as provas de Enem, tudo, né? Técnicas de leitura. É possível você ler em inglês, um texto em inglês, sem saber as palavras e saber do que ele se trata. É possível sim, né? Não preciso traduzir palavra por palavra para saber o que é que ele está falando. Então, existem técnicas para isso, né? Inclusive, a minha aula que eu passei no concurso aqui para ser professor do IF foi sobre. Lá em São Gonçalo, na época, foi Reading Strategies, né? As estratégias de leitura em inglês. Então a aula foi massa, consegui, e eu vou passar também esse tipo de aula para vocês, tá bom? So, thank you very much, guys. It was a pleasure for me, né? Prazer aqui para mim ter conhecido vocês. Aos poucos vai se conhecendo mais, tá? Esse é só o primeiro encontro, a gente tem aí muito tempo para frente ainda, vai ter muitos encontros. E eu espero que toda a aula, nem que seja mínima, mas é importante que vocês saiam aprendendo pelo menos alguma coisa de inglês, tá? Alguma dessas dicas que eu falei. Hi, Jamila.
Professor, eu queria falar com o senhor Yes. um minuto, quando todo mundo saísse. Yes. E Marciele está perguntando sobre a chamada. Sim, a chamada. Gente, ó, por favor, coloquem seu nome aqui, ó. Eu vou mandar o link aqui no chat. Eu vou colocar esse link por enquanto, que eu não vou poder, que eu não tô podendo usar o Sala de aula. Swap, né? A sala de aula. Eu vou mandar isso aqui. Esse é um site que você clica, aí você clica, é tipo um quadro branco. Você clica e coloca seu nome, por favor, gente. Tá? Coloquem aí. Eu vou falar, eu vou escrever aqui. Opa, alguém já tá escrevendo aí, né? Apaguei. Escreva de novo aí, acho que era Davi, alguma coisa. David. Pronto, você pode escrever o seu nome aí. Cada pessoa escreve o seu, tá? Não saiam da sala antes de escrever, porque é isso que vai contar a chamada de hoje, tá? Por enquanto. Ih, mas Tá escrever ficando... esse meu nome aqui, ó. Peraí, calma, gente. Calma, desculpa. Então, não vai dar certo, não vai dar certo. Só um minutinho. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Peraí, gente. Peraí, rapidinho. Pode parar a gravação, por favor. Não vai dar certo, porque senão aqui cada um vai escrever um em cima do outro. Deixa eu ver uma forma aqui de eu ver aqui, só um minutinho.